nome é Paloma Gonçalves, eu sou bolsista IC Unirio e meu trabalho é a aceitação sensorial de biscoitos enriquecidos com plantas alimentícias não convencionais, PANC. As plantas alimentícias não convencionais, ou PANCs, são plantas ou partes de plantas que não são habitualmente inseridas nos cardápios cotidianos, mas podem ser fonte de nutrientes e possuir características tecnológicas para serem inseridas em preparações. Em Biondo et al., 2013, ela diz que essas plantas possuem a capacidade de crescer e se adaptar a diferentes tipos de solos e climas, conferindo-lhes uma grande importância na área econômica e ecológica. Na foto 2, podemos ver uma plantação de PANC. É do projeto Muda, de São Paulo, onde eles promovem a agroecologia em escolas do município de São Paulo. A FAO estima que 16 a 28% da população de países em desenvolvimento estão consumindo energia insuficiente. E essas populações de baixa renda buscam manter uma dieta balanceada em relação aos nutrientes. Portanto, a descoberta de espécies com fácil acesso e cultivo, além de alto valor nutritivo, é bastante importante. Na figura 1, observamos a estrutura pressão-estado-resposta, que explica a interação humano-animal-ecossistema e é usada na análise de desafios ambientais. Por exemplo, para a população e a economia crescer, isso exerce uma pressão no planeta. Um exemplo são as emissões de gases poluentes na atmosfera. E isso diminui a qualidade do meio ambiente, que seria o estado. Essas mudanças, por exemplo, as altas na temperatura média do dia a dia, têm impacto no bem-estar humano, e a sociedade responde. A resposta pode ser direcionada à pressão, que são os fatos ou acontecimentos que implicam algo para o governo resolver, e ou ao estado, que é o ecossistema. Fatores globais, as pressões, também causam surgimento, disseminação e persistência de doenças, com impacto na saúde e no desenvolvimento. A doença resultante implica no estado, que é o ecossistema, precisa ser enfrentada por meio de uma resposta. Ao mesmo tempo, a dinâmica da doença é uma indicação de instabilidade ou resiliência reduzida em ecossistemas naturais, alimentos e agricultura e desenvolvimento socioeconômico, e as respostas devem reconhecer e refletir essa causa. Para restaurar a segurança, as políticas, estratégias e práticas de proteção à saúde terão de se tornar partes integrantes dos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pois a avaliação de risco do contexto global envolve a análise de como o comportamento humano muda a disponibilidade, uso e gestão da base de recursos naturais, transforma os alimentos e agricultura e impulsiona o desenvolvimento socioeconômico. Essa avaliação de risco, portanto, atua no nexo da segurança alimentar, da saúde pública, bem-estar humano e sustentabilidade e resiliência ambiental. As PANCs podem ser uma ferramenta de grande valor para mexer nessa estrutura e melhorar a disponibilidade e qualidade alimentar da população, e ainda assim respeitando o meio ambiente. Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a aceitação sensorial e a intenção de compra de biscoitos enriquecidos nutricionalmente com PANC. Com relação aos resultados, no teste afetivo de aceitação, foi utilizada uma escala hedônica de 9 pontos para avaliar a aceitação global, no qual o consumidor expressou desde gostei muitíssimo, com 9, a desgostei muitíssimo, com 1. Foi possível observar que as amostras testadas foram aceitas pelos consumidores, sendo a amostra de Ora Pronobis a mais aceita, junto com as amostras de erva doce e hortelã-pimenta, já que não houve diferença significativa entre elas. Para a análise estatística, foi realizada a análise de variância, ANOVA, e foi aplicado posteriormente o teste de Tuckey, utilizando um nível de 5% de significância e estabelecendo diferenças entre os resultados. A aceitação da amostra de Ora Pronobis chama a atenção, uma vez que ela é considerada carne dos pobres, por possuir um teor de proteína interessante, e o biscoito parece ser uma opção viável de ofertar essa proteína para a população. Sugere-se que as amostras de erva doce e hortelã-pimenta foram aceitas por possuírem suas notas aromáticas fortes e marcantes. As amostras adicionadas de farinha de mangará casca e farinha de mangará fruto obtiveram menor aceitação que as outras amostras, inclusive estatisticamente. É provável que esteja relacionado com o próprio mangará. Ao comparar com a literatura, em Farias et al., 2011, encontrou uma aceitação com score entre 5,65 e 6,69 para os atributos avaliados sensorialmente em biscoito tipo cookie enriquecido com farinha de macambira, miolo e brácteas, semelhante aos encontrados neste estudo. Com relação aos resultados do teste de intenção de compra,
A princípio indicou que os consumidores não têm opinião formada sobre a intenção de compra dos produtos. Foi utilizada uma escala de 5 pontos e o consumidor poderia expressar 1 para certamente não compraria, até 5 para certamente compraria. O resultado apontou score médio igual a 3, tenho dúvidas se compraria, e não houve diferença significativa entre as amostras ao nível 5% de significância. Em Farias et al. 2011, os resultados da intenção de compra foram apresentados em porcentagem, e os biscoitos enriquecidos com farinha de macambira apresentaram uma intenção de compra de 56%. Ao avaliar por porcentagem, as amostras apresentam média geral de 47,21% de intenção de compra. Individualmente, as amostras de Ora Pronobis, erva doce e hortelã-pimenta novamente se destacam, onde a amostra de hortelã-pimenta apresenta 57,5% de intenção de compra, seguido pela amostra de erva doce com 55% e de Ora Pronobis com 50%, o que é semelhante ao encontrado no estudo. Com isso, podemos concluir que as amostras de biscoitos com punks propostas foram aceitas, podendo ser uma alternativa de enriquecimento nutricional de baixo custo e que favorece a utilização de punks na alimentação usual. A intenção de compra, apesar de em conjunto os consumidores mostrarem uma dúvida, quando analisamos individualmente, pode-se dizer que existe a intenção de compra de metade das amostras. Então, sugere-se que sejam realizados outros estudos para avaliar o desempenho das amostras individualmente e em outras preparações também. Essas foram as referências utilizadas durante a apresentação. Obrigada por assistir.